Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET e canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo através da nossa fanpage, direto do estúdio da TV aberta, nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, telefone 38766146 e também o telefone da nossa produção, também em São Paulo, 5052-5555. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E esta parceria é possível graças à iniciativa do promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Prazer é meu, Zancopé, uma grande alegria. Também temos aqui a presença do Fausto Camunha, que dirige com tanto talento esse programa há tantos anos, que possamos caminhar juntos e distribuindo informação para que tenhamos sempre cidadãos mais informados e a cidadania mais forte e vigorosa, ao lado aqui do prefeito José Crespo, que tem se notabilizado por um governo comprometido com a transparência e com o combate à corrupção, que é o que se espera, o que a cidadania espera, o que o Brasil precisa. Prefeito José Crespo, prefeito de Sorocaba. Prazer tê-lo aqui, prefeito. O prazer é sempre meu. É a primeira vez que venho este ano. A última vez que o prefeito esteve no Gente que Fala, eu perguntei, posso chamá-lo de prefeito? Ele falou, não tomei posse ainda. É verdade, estava na transição. Então, desde que aquilo aconteceu, é a primeira vez que estou e considero um grande privilégio, porque esse programa tem uma audiência nacional, da grande São Paulo, principalmente, e eu sou um prefeito do interior, embora Sorocaba já seja uma cidade média para grande, somos quase 700 mil pessoas. Mas é um privilégio estar convidado novamente para vir comentar as questões do interesse seu e nosso, porque além de um cidadão no interior, eu também sou uma pessoa que quer o melhor para o país. Estamos inseridos num contexto maior. Muito obrigado pelo convite e também é um prazer estar hoje conhecendo pessoalmente o Dr. Roberto Liviano, que não só é um excelente promotor público, mas um outro cidadão corajoso que coloca as posições não apenas como promotor, representando, por sinal, toda essa categoria, mas também um cidadão que está querendo passar esse país a limpo de uma vez por todas, que não seja apenas retórica, como acontece há vários anos. Doutor Liviano, deixa eu aproveitar o momento. Eu sempre anuncio que a tua iniciativa que criou o Gente do MPD que Fala, o senhor na época era presidente do MPD. Hoje o MPD é presidido pela doutora Laila Chucaí. Perfeito. O senhor se afastou da presidência e assumiu o movimento Não Aceito Corrupção, Instituto Não Aceito Corrupção. A minha pergunta, consegue-se alguma coisa em não aceitar corrupção neste país? Olha, eu vou parafrasear o ministro Carlos Aires Brito, que a nosso convite, ele deu uma magna conferência no final do ano, dia 9 de dezembro, e ele nos ensinou algo muito importante, né? É uma pessoa muito sábia, Carlos Aires Brito. E ele diz o seguinte, a luta contra a corrupção é como um combate de boxe. Não será vencido por nocaute, será vencido por pontos. Então, para enfrentar a corrupção, não adianta ter ansiedade, não adianta ter angústia, tá certo? Nós não veremos esta luta vencida de um minuto para o outro, de um dia para o outro. Isso se constrói dia após dia, capítulo após capítulo. É uma mudança de cultura, é uma mudança de estruturas, é uma mudança de paradigmas, Ancopé. Se nós tivermos uma visão de processo histórico, se olharmos para trás, 20 anos para trás, quando é que nós poderíamos imaginar gente detentora de parcelas expressivas do poder presas? Como, por exemplo, Sérgio Cabral, o todo-poderoso do Rio de Janeiro, homem todo-poderoso do Rio de Janeiro, com toda aquela vida de glamour que ele levava,
Quando é que se imaginava que esse homem estaria preso em Bangu, no presídio que ele mesmo construiu? Você imaginaria isso? Será que Marcelo Odebrecht imaginava que ficaria preso mais do que 48 horas? Com certeza não. Então, há coisas que estão mudando, óbvio que muito mais precisa ser feito, e o Instituto Zancopé, modestamente, procura trabalhar e construir para algumas mudanças. Óbvio, nós não somos governo, nós não somos poder, nós somos uma associação civil, uma ONG, que trabalha para contribuir dentro da somatória de esforços. Por exemplo, nós estamos engajados num projeto que nos parece importante em relação à transparência dos tribunais de contas. Recentemente, tivemos a prisão de 6 conselheiros no estado do Rio de Janeiro. Em vez de fiscalizarem contas, esses indivíduos roubavam dinheiro público e, por isso, foram presos. Os tribunais de contas são estruturas importantes, de auxílio ao legislativo e devem fiscalizar. No entanto, muitas vezes, ao invés de fiscalizar, fazem outro tipo de coisa. Há notícias no Brasil de gente que está no Tribunal de Contas que sequer curso superior tem. Há notícias no Brasil de gente que ocupa esses cargos por indicação pura e exclusivamente política. Aliás, mais de 80% indicação política. Essas estruturas estão arcaicas, elas precisam ser modernizadas. Existe uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 329, em discussão no Congresso, que precisa ser apreciada. Mas o Instituto apresentou um projeto. Nós queremos jogar luz nos tribunais de contas. Vamos criar um ranking de transparência nos tribunais de contas. E vamos mostrar do mais opaco ao mais transparente. Que o país saiba qual é o Tribunal de Contas que apresenta mais os números à sociedade e qual aquele que esconde mais. Isso gerará uma competição entre eles para se tornarem mais acessíveis. E eu estou falando de acesso a processos, eu estou falando de verbas públicas, eu estou falando de um direito que o cidadão tem desde o advento da Lei de Acesso à Informação, que é um direito absolutamente óbvio. Mas no Brasil, o que parece óbvio nem sempre é. Na Suécia existe uma Lei de Acesso à Informação, Zancopé, desde 1766. O Brasil tem uma em vigor desde 2012. Eu estou citando um exemplo, existem vários, mas o programa não é sobre projetos do Instituto. Perfeito. Antes que eu entre na pauta exatamente do gente do MPD que fala, o prefeito Crespo, quando nós iniciamos aqui, quando chegou para participar deste gente do MPD que fala, o senhor veio de ônibus de Sorocaba? Hoje não, já vim várias vezes. A pergunta é outra. Mas muito a cometa. Não, a pergunta é outra. Nossa, é que os ônibus em Sorocaba estão em greve. Estão em greve. Infelizmente, creio que no momento a ironia de ter vindo de ônibus é outra coisa. Está sofrendo, por sinal, uma prolongada greve que nem deveria estar acontecendo, porque, em parte, essa greve está se alongando porque a justiça trabalhista é morosa demais. Eles fazem uma reunião por mês quando eles precisam decidir, não havendo conciliação antes, e isso naturalmente faz com que a decisão se arraste. Mas mesmo assim, já tivemos a tutela antecipada ontem e a ordem do tribunal para que, aguardando a decisão deles, que será provavelmente em agosto, que a greve terminasse. Mas, infelizmente, o sindicato dos condutores, que rege essa categoria, resolveu descumprir a decisão do Tribunal do Trabalho. E, lamentavelmente, a greve hoje se arrasta e nós estamos documentando, pedindo agora a ilegalidade. Mas o povo de Sorocaba, infelizmente, está sofrendo hoje novamente os efeitos de uma greve. Em meio ao turbilhão político causado pela delação premiada da JBS, o governo indicou Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. Vindo do Ministério da Transparência, Torquato Jardim é visto como possível tentativa do governo de interferir nos rumos da Lava Jato. Além disso, o novo ministro faz críticas e defende um controle maior sobre o Ministério Público, que diz cometer excessos como todas as outras instituições do poder público. Doutor Liviano, prefeito Crespo, quando dizem que o Ministério Público é independente demais, doutor Liviano? Bom, em primeiro lugar,
eu acho que é importante pontuar aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, o Ministério Público cumpre uma jornada no Brasil desde 1609, quando começou a sua presença aqui perante o Tribunal de Relação na Bahia, como ouvidor do rei, né? Portanto, o Ministério Público vem desempenhando funções importantes no Brasil desde os tempos do Brasil colônia, né? E desde a Constituição de 88, o promotor de justiça ele é um verdadeiro defensor da cidadania, né? E ele não é defensor do Estado. Ele não tem o papel de defender interesses do Estado. Ele defende a sociedade. E ele precisa agir com independência. Agir com independência, muitas vezes, significa processar o próprio Estado, quando o Estado desrespeita o cidadão, né? Nós estamos vivendo um momento triste e, ao mesmo tempo, peculiar da nossa história, em que um presidente da República foi denunciado criminalmente por praticar corrupção durante o exercício do seu mandato, né? Esta denúncia criminal foi oferecida, o Procurador-Geral da República apresentou a denúncia e, segundo a Constituição, a Câmara deve autorizar por 2/3 este processamento criminal e, depois disso, ela se processará no Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Pouco antes disso, o TSE julgou uma denúncia de abuso de poder econômico, né? 9 dias antes do julgamento deste processo, deste recurso, Torquato Jardim foi transferido para o Ministério da Justiça. Ele que foi ministro do TSE por quase 10 anos, há 9 dias do julgamento, foi transferido naquele triste e lamentável julgamento que o Brasil nunca se esquecerá, com aquela cena da degola, com invocação do islamismo e lembrando filmes da máfia, incompatível com a figura de um magistrado, né? Com 2 ministros escolhidos a dedo pelo julgador, convenientemente, ministros que julgaram a seu favor, né? Além do ministro Gilmar, que também julgou a favor do presidente, né? E Torquato Jardim, 9 dias antes, foi colocado no Ministério da Justiça, tendo sido ministro do TSE. Pois Torquato Jardim, ontem, nesta sequência de atitudes, declara que o Ministério Público precisa ser controlado. Isso me lembra, senhorzinho Malta, um personagem de uma novela famosa, que ele balançava as correntes e se dizia o todo-poderoso, né? O Brasil dos coronéis, né? Em que os coronéis queriam mandar em tudo e todos. O Ministério Público é uma instituição independente. O Ministério Público não é órgão que obedece ordens nem do senhor Torquato Jardim, do Ministério da Justiça, nem do senhor Temer. O Ministério Público cumpre determinações da lei, da Constituição, da sociedade. Tem os órgãos de controle, o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu sempre defendi a criação deste conselho, que, aliás, ontem já emitiu nota pública reagindo. Portanto, nós não somos uma república de bananas em que homens de um governo acusado de corrupção, em que os seus ministros estão presos, como Henrique Alves, como Gedel Vieira Lima, entre tantos outros, né? E este, que ficou 10 anos do TSE, é transferido de maneira fantoche para o Ministério da Justiça, dirá que o Ministério Público, que defende a sociedade, deve ser controlado. Quem controla o Ministério Público é o Conselho Nacional do Ministério Público, as corregedorias. Não é o homem de confiança de um governo acusado de corrupção que controla o Ministério Público. O Ministério Público é uma conquista da sociedade. O senhor Torquato Jardim precisa ter mais respeito para com o Ministério Público, precisa examinar mais o direito constitucional, a Constituição, pensar mais nas suas declarações e ter mais cuidado com o que fala e, acima de tudo, ter mais respeito para com o povo brasileiro. Porque quem controla o Ministério Público é o Conselho Nacional, é o povo brasileiro, é a imprensa, e o promotor vai responder pelos seus atos de acordo com as suas responsabilidades. Nós erramos, mas nós acertamos muito mais do que erramos e nós estamos trabalhando em defesa da sociedade, para o combate à corrupção. Prefeito Crespo. Bom, eu como cidadão e como agente político há vários anos, já fui deputado e depois vereador, agora prefeito, eu sempre defendi e defendo o Ministério Público como instituição.
E nós não podemos também, em caso de algum excesso, abuso que possa acontecer isoladamente, somos todos humanos, por sinal, não podemos jamais generalizar em críticas à instituição. Portanto, eu tenho certeza, sempre apoiei o Ministério Público e eu faço, aliás, tenho um bom relacionamento com quase todos os promotores, os locais da minha cidade e aqui, os da capital. Portanto, nós temos que tomar esse cuidado. É uma instituição que é e tem que ser autônoma para cumprir o seu papel. Receber críticas se acontecem para esclarecimentos. E eu não acredito que este, agora, ministro Torquato Jardim, mesmo que pretenda, consiga controlar. É impossível, diante do ordenamento jurídico, controlar o Ministério Público. Se alguém poderá interferir, nem assim controlando, interferir no andamento da Lava Jato, não será ministro nenhum. Quem sabe a nova procuradora-geral, que vem na oposição da linha atualmente adotada por Rodrigo Janot, quem sabe a doutora Raquel possa interferir. Espero que para melhor, se for necessário. Mas não acho que ministro nenhum, nem o Torquato Jardim possa. E é lembrar que ministros todos, eles são cargos em confiança da autoridade eleita pelo povo, que é o presidente. O presidente ainda, Michel Temer, é quem tem responsabilidade. Nós temos que entender que o cargo de confiança é alguém nomeado para ajudar o eleito a cumprir a sua tarefa. Nada mais do que isso. Não acho que haja interferência na Lava Jato. Prefeito Crespo, e este projeto de grande crescimento para Sorocaba, diversas áreas nos próximos anos, essa atual gestão entregou um dos maiores conjuntos habitacionais do Brasil, que está atraindo uma série de investimentos internacionais, vagas na Universidade do Trabalhador, áreas para a instalação de um novo campus da Unesp, serviços da Santa Casa reorganizadas, Secretaria de Cidadania e Participação Popular, além do pacote de aquecimento da economia local. O senhor fez isso nesse Obrigado, você me abre um tremendo comercial a respeito da nossa cidade. Eu comecei a ler ali e falei, 6 meses já pôde ser feito tudo isso. Não, veja, nós herdamos uma administração com um déficit muito grande, que chegava em janeiro... Sorocaba é um município muito rico. Posso falar assim? Olha, nós somos o 19º PIB do Brasil. No último levantamento, esse é anunciado pela Firjan há poucos meses. Então, uma cidade que está bem colocada hoje no ranking econômico. Somos uma cidade hospitaleira, agradável, um povo realmente que se destaca. Mas temos muitos problemas orçamentários, financeiros. Ainda estamos carregando um déficit, além do orçamentário financeiro, que é o principal compromisso que eu assumi. Infelizmente, na transição... depois da eleição, eu não consegui descobrir o tamanho do déficit que teria que encarar. Tive que tomar posse para consegui-lo. É um déficit grande que extrapola até a crise nacional. Que quando o senhor veio ao programa e eu perguntei qual era a situação de Sorocaba, o senhor disse não sei. É verdade. Eu tinha uma expectativa menos ruim da que encontrei. O que o senhor falou na campanha, ou que ouviu na campanha, não foi apresentado na posse? Eu não consegui sequer começar ainda as coisas do meu plano de governo. São inovadoras, criativas, desafios a serem vencidos, mas primeiro nós temos que equilibrar as contas. Eu dizia, a crise em Sorocaba, a crise financeira principalmente, é pior do que a crise nacional, mas isso não me desestimula, é uma oportunidade que a gente vai ter para aproveitar esse ano, planejando, tomando atitudes difíceis, desgastantes politicamente. Não estou jogando para a plateia, não estou fazendo demagogia, estou sofrendo problemas políticos, mas investindo no futuro. Se eu agora vou passar um primeiro ano ainda pior do que a média dos prefeitos eleitos, eu estou investindo para ter 3 anos de bonança, mas de realizações inovadoras pelo aquele povo de Sorocaba. O que você mencionou aí são coisas que nós já começamos a fazer, que não tem despesas. Por exemplo, a criação de uma secretaria que eu reputo talvez a única, não conheço uma outra, mas criei propositalmente, da cidadania e participação popular. E eu sou um político do antigo PFL, agora Democratas. Ou seja, não sou de movimento de esquerda, mas farei orçamento participativo em Sorocaba. Essa secretaria já foi formatada nessa direção até, cito apenas como exemplo. E sabe, um prefeito que cria instrumentos de participação popular, obviamente está criando problemas para si mesmo. Porque quando você abre essa porta, as manifestações que aparecem,
pelo menos as primeiras, são contra você mesmo. Eu não sou ingênuo, mas eu acredito na cidadania. Estou prefeito por alguns anos, mas cidadão eu sou desde que nasci e quero deixar o legado de cidadania acima de outros. E também, veja, se eu estou tentando fazer a coisa certa, eu não tenho nada a temer, posso cometer falhas. Por isso que eu considero o Ministério Público, mais aguerrido, como meu aliado, não é? De vez em quando eu respondo a algum processo, uma representação, mas tenho resolvido todos, porque infelizmente é uma desinformação de boa fé, inclusive, que permeia o ambiente público. Aliás, o maior problema é o descrédito que esses pilantras corruptos causaram para a classe política em geral. Tem gente boa na política, hein? Tem gente boa em todo lugar, e também tem os ruins. O difícil é a gente identificar uns em relação aos outros, porque os ruins não escrevem isso na testa, não é? Aliás, os ruins são os piores, porque são estelionatários, são enganadores. E é muito difícil a gente, no começo, durante um tempo, a gente perceber. Bom, não quero me alongar, mas nós temos uma requisição na Santa Casa, que é o nosso principal hospital, estamos pagando as dívidas anteriores, já saneamos, não tem mais paciente nenhum nos corredores dessa Santa Casa. Então, estamos trabalhando, apesar da falta de recursos, mas com muita fé, muita esperança de a gente dar um exemplo de administração pública naquela cidade, Sorocaba. Eu quero comentar isso dizendo o seguinte: acho que o gente do MPD que fala de hoje é muito especial, Fausto, porque o promotor de justiça, ele precisa dialogar com a política. E eu sou um defensor do diálogo, né? Diferentemente de outros que já vêm com a faca entre os dentes, eu sou contra esse tipo de atitude. Eu acho que o bom diálogo, ele constrói e ele é positivo para a cidadania. Nós não podemos nos esquecer que enquanto que o promotor de justiça ingressa na carreira mediante concurso, isso é uma forma de ingresso que é importante, porque é uma escolha meritocrática de provas e títulos, mas ao lado disso, quem ingressa no executivo ou no legislativo tem o voto legitimador da sociedade. Se a pessoa se desvia do caminho e abusa do poder econômico, abusa do poder político, pratica corrupção, que seja retirado do poder pelos caminhos legais. As pessoas que agem bem, que administram bem, precisam ser respeitadas porque têm a legitimidade do voto. Eu sempre defendi isso. Eu sou contra a demonização da política, porque a política é extremamente importante. Não se pode falar mal do legislativo, não se pode falar mal do legislativo, porque se nós não temos governo, nós temos a anarquia, nós temos o desgoverno, nós temos os fortes prevalecendo sem qualquer organização. Isso não é bom para a sociedade. Nós precisamos de bons governantes, boas escolhas e a priorização que o prefeito nos informa em termos de planejamento é extremamente importante. O Brasil, Zancopé, não tem a cultura do planejamento. Aqui as coisas são feitas na base da bagunça, na base do reativo. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Quando acontece o problema, se vem com soluções mágicas para acalmar a ira do povo, tá certo? Então, quando foi morto aquele médico na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, aí desarquivaram um projeto de lei tornando o porte ilegal de faca crime, escondendo os verdadeiros problemas da segurança pública. Não é isso que resolve, tá certo? Quando houve aquele surto de remédios falsificados, transformaram a falsificação de medicamentos como crime hediondo. Hoje, adicionar água a um shampoo anti-caspa sujeita alguém a uma pena de 10 a 30 anos de prisão em regime fechado. Matar alguém, 6. Colocar água em shampoo anti-caspa, 10. Para satisfazer a raiva das pessoas diante de situações que são revoltantes. Então, planejamento é essencial para que nós tenhamos segurança, para que nós possamos ter uma situação em que o bem comum é cuidado de maneira diferente. Cidadania, participação popular, significa democracia participativa respeitada. Portanto, o prefeito tem todo o meu apoio nesse tipo de iniciativa, nas iniciativas na direção da transparência. Não sei se lá em Sorocaba já foi regulamentada a lei anticorrupção, a lei 12.846, em relação aos acordos de leniência. Esse tipo de coisa é extremamente importante para que nós tenhamos regras claras
e possibilidade da sociedade participar da tomada de decisões importantes. Doutor Liviano, antes que eu passe a outra notícia aqui sobre o que os políticos imaginam fazer com relação a novo Código de Processo Penal, vou conversar com a Gisele Souza, que está na linha. Gisele Souza, da AFIPESP, setor de eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Gisele, comissão aprova projeto que exclui PIS/PASEP e COFINS do cálculo da contribuição previdenciária. Quando foi aprovado esse projeto? No último dia 20, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços aprovou a proposta que exclui da base de cálculos da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o CPRB, o valor referente ao PIS/PASEP e a COFINS. Foi aprovado o projeto de lei 4.281 de 2016 do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, que altera a lei 12.546 de 2011. Segundo o autor, a sistemática legal atual gera um efeito nefasto de tributação em cascata, ou seja, tributos compondo a base de cálculo de outros. Ainda de acordo com Bezerra, a Justiça Federal vem decidindo que a COFINS não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O projeto ficou a cargo de que relator, Gisele? Do deputado Mauro Pereira, do PMDB Rio Grande do Sul, que defendeu a aprovação do projeto. Ele argumentou que a CPRB foi criada para desonerar a folha de pagamento e reduzir a distorção econômica no mercado de trabalho. Esse modelo de cobrança da contribuição previdenciária surgiu exatamente para evitar o excesso de encargos sobre os salários, mas acabou desencadeando uma óbvia distorção ao incluir na base da contribuição os valores do PIS e do COFINS, avaliou Pereira. Ainda que se arrecade mais no curto prazo, esses efeitos contribuirão para uma corrosão ainda maior da base tributária futura, disse. De caráter conclusivo, a proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, Zancopé. Lucas Virgílio, do Solidariedade Goiás, como relator, foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Que projeto é esse, Gisele? A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera a lei que regula o programa do seguro-desemprego, Lei 7.998, de 90. Para autorizar a concessão do benefício, há trabalhadores cadastrados como microempreendedor individual, MEI. A versão aprovada é um substitutivo ao projeto de lei 3.568 de 2015, de autoria do deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. Hoje, ao optar por se cadastrar como pessoa jurídica, o trabalhador desempregado tem o pagamento do seguro-desemprego suspenso, sob a alegação de já usufruir renda como empresário. O relator da matéria, deputado Lucas Virgílio, do SD de Goiás, manteve o conteúdo do texto original, mas sugeriu que a previsão do benefício aos microempresários ocorresse em outro artigo da lei que também trata da concessão do seguro-desemprego. Lucas Virgílio também deixou claro no texto que, para receber o auxílio, o empresário deve comprovar que a empresa está inativa ou não obteve faturamento no ano anterior, Zancopé. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Um abraço, Gisele. Um grande abraço da FIPESP a todos vocês. Nessa parceria do Gente que Fala com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, desde o início do nosso Gente que Fala há 16 anos, com informações de interesse ao público em geral e não apenas aos associados. Conosco hoje o promotor de justiça, Roberto Liviano, que é idealizador deste Gente do MPD que Fala, e o prefeito de Sorocaba, José Crespo, que é filiado ao Democratas. Doutor Liviano, eu me dirigi ao senhor antes da Gisele
participar deste Gente que Fala aí, desta edição, exatamente sobre deputados preparando mudanças no Código de Processo Penal que podem interferir no rumo dos acordos de delação premiada nos moldes em que ocorrem hoje. A intenção é tirar do Ministério Público Federal o poder de negociar benefícios com colaboradores, como acontece agora na Lava Jato. Para procuradores, o modelo proposto visa desestimular novas colaborações. Prefeito, me dirigi ao doutor Liviano, mas o senhor não está excluído do assunto. Não, eu vim aqui para ter uma aula com ele. Eu quero que ele fale muito mais. O advogado tem que aproveitar o momento. Com certeza. A finalidade é óbvia, né? Se nós Será que é o que eu estou pensando? Eu acho que sim, Zancopé. Se nós examinarmos o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, especialmente nesses 3 anos da Operação Lava Jato, é natural que se conclua que as delações premiadas têm tido um papel absolutamente fundamental nesse desmantelamento do crime de corrupção organizada, né? As pessoas estão percebendo que correm graves riscos de permanecer durante muitos anos na prisão e, diante de prêmios penais, elas oferecem provas, oferecem elementos processuais importantes e acabam, com isso, recebendo reduções punitivas. Isso permite o esclarecimento de responsabilidades de outras pessoas. Isso é absolutamente fundamental. Esse processo, a nível internacional, começou na década de 70 na Itália, quando se trabalhava com a punição da máfia, do terrorismo, se espalhou pelo mundo inteiro, né? E o modelo que se utiliza no mundo inteiro é este. Ministério Público conduzindo essas negociações e no Ministério e no Brasil, em 88, quando foi feita a Constituição, a titularidade da ação penal pública é dada ao Ministério Público. Está expresso na Constituição Federal, no artigo 127. Quem é titular da ação penal pública é o Ministério Público, como é natural que seja, porque se você der o poder de punição a outras pessoas, você vai instituir no país a vingança. É o todos contra todos, é o salve-se quem puder. Então, a instituição que é incumbida da punição criminal é o Ministério Público, né? Então, o que significa esta reação parlamentar? Significa que o Ministério Público está incomodando o poder, né? Este processo de responsabilização, diferentemente do que mentiras foram ditas, não há seletividade nenhuma, porque os partidos todos estão sendo alcançados. Então, sintomaticamente, estes partidos todos alcançados estão se unindo, né, e fazendo um grande contragolpe. Qual é o contragolpe? O Ministério Público está enfrentando a corrupção e está colocando água no nosso chope. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos continuar a nossa festa, né? Então, nós não podemos admitir que essa situação aconteça. Precisamos derrubar esta instituição que defende a sociedade. Não é possível que isto prossiga, né? Então, eles estão querendo simplesmente desmontar essa estrutura eficiente que defende a sociedade e impedir que o Ministério Público possa dar prosseguimento a essas delações premiadas. E eu relembro, 97% das decisões de Sérgio Moro na Lava Jato confirmadas pelas instâncias superiores. 80% das delações feitas por pessoas soltas. Há delatores que vieram de fora do Brasil colaborar com o Ministério Público. Todas as delações gravadas, portanto, lisura total e absoluta. Portanto, não há o que se questionar em relação à correção desses procedimentos. O que está se querendo fazer aqui é desmontar uma estrutura séria que existe para o combate à corrupção. Está se querendo fazer com que ela não funcione, né? Porque ela está funcionando, ela está trazendo resultados e, como eu venho dito, pela primeira vez na história, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade de todos perante a lei, ele começa a assumir contornos de concretude, porque as pessoas poderosas estão sendo alcançadas pela lei, né? E isso incomoda. Como isso incomoda, as pessoas atingidas por isso reagem e não querem mais este incômodo, querem continuar se deliciando
com as ilicitudes do crime. E para isso estão usando a caneta do poder para fazer lei e produzirem autoblindagem para não serem alcançadas pela lei e não permitirem que o Ministério Público conduza. Quem é que vai conduzir as negociações? O juiz? O juiz, por princípio, ele é inerte. O juiz não pode conduzir. O papel do juiz numa delação é o papel homologatório. Quem conduz é o titular da ação. É assim que funciona no mundo inteiro. O Brasil não criou coisa nova. O Brasil fez o que o mundo inteiro faz. O que é absurdo é esta iniciativa, que é, aliás, o que aconteceu na Itália, reação na Operação Mãos Limpas, que desmontou a eficiência do trabalho de combate à corrupção lá. Querem repetir o mesmo filme que aconteceu lá, pegaram o roteiro. A primeira parte já foi executada, agora a segunda parte é com a gente, Crespo. Então, Posso dar um pitaco nisso? Com a licença também do nosso ilustre promotor, doutor Roberto, mas o pitaco é o seguinte: eu não acredito que ninguém tenha autoridade ou vá conseguir atrapalhar a Lava Jato. Ela já se instituiu, uma questão cultural positiva. Aliás, a questão cultural também é negativa, no sentido de que o povo inteiro tem que tomar consciência e querer passar esse país a limpo. O povo não pode fazer nada, prefeito porque Crespo. O povo pode votar melhor, pode votar melhor, mas a questão é consciência, até para esse voto mais consciente. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, como analista, eu sou um agente público, já exerci vários cargos e acompanho. O senhor já foi deputado estadual, foi vereador, agora assume o cargo de prefeito na cidade, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, uma das mais pujantes do estado de São Paulo, mas eu fico... O doutor Liviano em cima da lei, né? Ele realmente é um cumpridor da lei, executor da lei. Aí eu sou o eleitor, Crespo, eu sou o eleitor, prefeito. Então, quando se fala dessa relação que o senhor estabeleceu, o povo pode mudar, o povo, tadinho do povo, já nem se lembra mais mas tadinho, quem foram os deputados que votaram pela saída da presidente Dilma. Alguns dizem, eu não acredito nessas teorias de conspiração, que o povo é um tanto alienado, porque isso é um efeito premeditado de maus políticos nos anos passados. Nisso não acredito, mas o fato há uma alienação, o povo perdeu a confiança nos políticos a ponto de não conseguir votar como deveria, né? Fica frequentemente tentando recolocar maus políticos nesses cargos. Mas o que eu quero dizer, naturalmente, um assunto tão polêmico, é que, diante desse quadro tão nefasto, horrível, e a gente fica perdido, não sabe nem como sair disso, eu já tenho a minha opinião. A única coisa capaz de salvar esse Brasil em tempo de nós enxergarmos essas melhorias, porque melhorias que vêm daqui a 50, 100 anos... Ótimo, mas nós, pelo menos, não poderemos testemunhá-las. É a Constituinte exclusiva. Eu digo isso como político que já exerceu vários mandatos, deputado estadual, vereador, agora prefeito. Eu tenho a minha certeza que, para a gente catalisar esse processo, somente se a população, não esperemos que os políticos, os de Brasília, que têm esse poder, vão fazer a Constituinte exclusiva. Eu entendo que os políticos de carreira são importantes, mas não para fazer uma Constituição, que é um pacto social. Não é um trabalho nem político e nem jurídico, é um pacto social que tem que vir de pessoas que possam ter sido políticas até antes, mas que assumam compromisso, depois de feito esse trabalho, de não se candidatar nunca, mas exclusiva. Uma Constituinte que não seja feita por políticos dali para frente. Quem votaria a formação de uma Constituinte são os próprios políticos. Mas por isso, prefeito. A não ser que o povo, mas o problema é cultural nesse caso. Sim. Se o povo compelisse a que fosse, porque de outra forma é uma ruptura democrática, quem é que poderia sugerir isso para resolver os problemas? Se nós somos democratas, nós temos a conclusão, essa a que cheguei, é que somente uma Constituinte exclusiva poderia resolver. Mas estamos distantes disso, porque não há clamor. Se eu sou deputado, eu vou votar uma Constituinte que eu fique fora? Não vai. Mas se as pessoas saírem às ruas exigindo isso,
talvez acontecesse. Eu só queria dar esse pitaco, porque não há ninguém com credibilidade moral e nem política para tentar impedir a Lava Jato. Só que isso não é suficiente. Nós vamos viver Lava Jato durante anos e depois. Nós temos que colocar alguma coisa, temos que ter um caminho para resolver os problemas em geral do Brasil. Por exemplo, coisas desse tipo. Vamos deixar os políticos discutir. Eu sou parlamentarista, eu quero voto distrital, quero voto facultativo, a redução de gastos, o pacto federativo, deixar mais os tributos arrecadados no próprio município, que é que tem as principais obrigações sociais. O voto distrital, o voto em lista já foi abolido, o voto distrital está saindo da discussão também. Mas não é distritão. É distritinho, Veja, eu né? estive na Alemanha, eu integrei como prefeito, junto com alguns políticos de Brasília, da pauta já. De uma comissão que estivemos debatendo essas possíveis reformas na Alemanha, que é a terra do voto distrital misto. E o modelo alemão, eu creio que seria possível e com bom proveito se implantar aqui. Na verdade, o eleitor vota 2 vezes. Tem o voto majoritário, que é o distrital, e o voto proporcional. Ele vota 2 vezes. É que são assuntos polêmicos e até um tanto complexos de se debater no programa de rádio. Eu vou votar num projeto que eu possa cair fora do... Por isso que não dá para ser no Congresso tradicional. Eu acredito que ele tenha o espaço, mas não para fazer Constituição. Doutor Liviano, eu sou político. Sim. Aí tem lá a proposta de uma nova Constituinte que eu, como deputado, vou votar. E esses itens que o prefeito Crespo colocou podem me tirar de lá. Então não passa. Mas lembre-se, no tempo do Sarney, houve a Comissão Afonso Arinos, que era algo desse tipo que depois ficou engavetada. Se nós tivéssemos adotado várias propostas da Comissão dos Notáveis, o país podia ser outro, né? O político é importante, mas não para fazer Constituição. Isso ele não tem capacidade de fazer. Tem várias ideias importantes dele. Sim. E lógico que existe uma questão complexa, mas eu diria uma questão que os políticos poderiam aplicar, aprovar, que poderia ter uma eficácia imediata já para essas eleições de 2018. Como o Brasil é uma república, e república significa alternância no poder, instituir a regra do máximo 2 mandatos. Porque não é razoável que nós tenhamos a perenização no poder. Né? Então, aqueles que já foram eleitos por 2 mandatos não podem mais se candidatar. Já é uma primeira regra. Né? E daqui para frente, 2 mandatos. Quem está mais de 2, por exemplo, Henrique Eduardo Alves, que foi preso, estava 11 mandatos seguidos na Câmara. Né? Então, quando há uma eternização no poder, você cria um ambiente propício para a prática da corrupção. Né? O enraizamento no poder cria esse ambiente. A concentração no poder, a eternização no poder, criam esse ambiente, além de negarem o caráter da república. Nós não temos mais império, nós temos república. 2 mandatos. Se no executivo é 2, se o prefeito pode ficar 1 mais 1, por que no legislativo pode ficar 10 seguidos? Qual é a lógica? Né? Ah, mas ele foi bem. Ótimo, entrou para a história como um bom parlamentar. Deixa sangue novo vir. Né? Então essa é uma medida. Os parlamentares de bem deveriam abrir mão da permanência eterna no poder depois de 2018. Olha, eu já estou, chega, vou deixar vigente nova. Aprova já isso. Zancopé, concordo totalmente com o que o doutor Roberto fala. Em todos os níveis. Porque a minha outra conclusão é a seguinte: somos seres humanos falíveis, sujeitos a tentações, etc. Então a corrupção acontece muito mais com a continuidade dos mesmos. Isso. A alternância no poder, seja para o executivo e também no legislativo, talvez, se não for a única, é a maior garantia contra a corrupção. Porque o ser humano é falível. E essas fiscalizações são muito difíceis e onerosas também. Então, concordo plenamente com isso. Que seja uma missão temporária na vida do cidadão, não uma carreira toda. Agora, quem é que vai aprovar isso? Temos que depender dos que estão em Brasília. Temos que fazer uma cruzada nacional, gente desprendida desses interesses, como o prefeito Crespo e todos mais, fazemos uma cruzada nacional. Chega, né? Alternância no poder. Então vamos aprovar isso em todos os níveis, estadual, federal, municipal, 2 mandatos. Perfeito. Prefeito Crespo, Renato de Pirituba pergunta quantos pedágios existem entre São Paulo e Sorocaba. E de volta, porque alguns cobram só num sentido. Nós temos 3 pedágios na Castelo Branco e 2 na Raposo Tavares. E os custos da Raposo também são menores, porque não é uma rodovia tão qualificada como a Castelo Branco.
Mas é estadual isso, né? Não, é estadual. Esses são os critérios do governo aí. Eu entendo que justos. Pagar um preço. Prefeito Crespo, então, indo para Sorocaba. Castelo paga um pouco mais, quando porque é uma rodovia de primeiro mundo. Quando o senhor voltar, o senhor vai pagar um logo na entrada aqui, vai pagar um próximo no quilômetro 70 ali em Sorocaba e vai pagar um na Castelinho. Eu ainda não falei, esses que estão aqui praticamente na chegada, nas marginais da Castelo Branco. Esse foi acrescido também. Esse no quilômetro Ou seja, custa R$25 para ir e voltar de Sorocaba, hoje está custando 25. 30. Então, 30, veja, isto é um valor alto demais, que poderíamos debater, procurar causas, a qualidade da estrada. É boa, aliás, das estradas paulistas são as melhores do país, mas são muito caras também. Então, é questões que têm que ser analisadas, até porque nós pagamos, além da manutenção... É verdade, em São Paulo, são assuntos polêmicos. Nós pagamos um valor muito maior do que o necessário para remunerar a empresa operadora concessionária. Nós temos o chamado ônus da concessão, que significa um excedente que o governo ele pode utilizar para melhorar outras estradas, não aquela onde foi gerado aquele pedágio, ou até para outras obras viárias. Então, essa é uma questão polêmica. É um critério bem diferente do federal, que cobra um valor mais baixo estritamente para remunerar a operação do serviço naquela estrada. Mas quando você paga um aqui numa estadual, tem 10 na federal. O doutor Liviano Jaime do Jardim Bonfilholi, mandando um abraço ao senhor e pergunta como ficam leis aprovadas mediante pagamento de propina. Outro abraço ao Jaime, que é telespectador fiel aqui do Gente do MPD que Fala, do Câmera Aberta. Jaime, a meu ver, juridicamente, o que existe aí, uma lei aprovada mediante propina, ou aquela medida provisória 703 dos acordos de leniência, que se falou de propina, isso caracteriza improbidade administrativa, isso caracteriza crime, isso caracteriza falta de decoro. Portanto, isso poderia gerar a perda de mandato do ponto de vista político dentro da própria casa a que pertence o parlamentar. Isso pode gerar processo criminal, isso pode gerar ação de improbidade. Agora, é tanta enxurrada de violações, né, que a gente precisa se organizar para processar tudo isso. Né? Mas, doutor Liviano, a lei que foi aprovada entrou em vigor, acabou. Pois é, a lei entrou em vigor, aprovou, a lei produziu seus efeitos. É verdade. A lei produziu seus efeitos. É uma questão extremamente complicada, que a lei produziu seus efeitos. Aí o Procurador-Geral da República poderia questionar a validade dessa lei, mas é uma questão extremamente complicada essa. Aí vão dizer que o Judiciário está legislando. Pois é. Prefeito Crespo, a Cíntia, que é de Sorocaba, como a Prefeitura pretende explorar o potencial turístico de Sorocaba? Olá, Cíntia, é um prazer tê-la conosco neste programa. O turismo é uma das atividades mais rentáveis no mundo. Há países em que ela é a principal. Sorocaba, ela já tem uma natureza industrial, portanto, nós precisamos, e já temos planos nesse sentido. O Parque Tecnológico abriu possibilidades para isso. Estamos formatando nosso parque para ser um dos poucos parques tecnológicos da rede mundial na indústria criativa. Então, o turismo de negócios deverá ser o maior entre nós. Mas há um outro vetor de turismo. Eu preciso puxar a brasa para esta sardinha, porque eu ainda sou ferroviário afastado há muitos anos, mas tenho uma paixão pelo transporte ferroviário. E nós temos lá um trecho que antes era privado, das indústrias Votorantim, que foi abandonado. É de ligação de Sorocaba com Votorantim, o leito ferroviário ainda existe, e nós conseguimos já uma locomotiva a vapor. Estamos solicitando mais alguns equipamentos desse tipo, rodantes com carros de passageiros também. Então, é do nosso plano de governo, com o apoio da Prefeitura de Votorantim, que já está em consonância com isso. Eu vou falar em poucas palavras. Para você, Cíntia, ainda neste governo, se Deus quiser, com PPPs, o apoio de outras organizações, nós vamos ter o trem turístico ferroviário, portanto, de Sorocaba até Votorantim, mas vamos associar a esse trecho algo fantástico, que são as minas hoje abandonadas também, antiga extração de calcário das indústrias Votorantim, porque Sorocaba, Votorantim, Santa Helena, o bairro mais afastado, esse já de propriedade da Votorantim, e eles exploraram a mina calcária chamada Baltá, que fica próxima do ponto final do antigo trem. Então nós vamos ter, depois do trem, um tratorzinho
para passageiros que vão visitar essa mina Baltar. Portanto, não existe nenhum outro trecho tão turístico como esse. Tenho certeza que vai ser muito rentável, abrirá empregos, oportunidade de negócios para milhares de pessoas. Isto eu acredito mesmo, vou trabalhar para que se viabilize, Cíntia. Então, turismo de negócios, também esse trecho turístico, Sorocaba, Votorantim, Mina Baltar. E para concluir, quem conhece lugares que não tinham tanta estrutura, a cidade extrema, por exemplo, no caminho de Minas, aquilo lá é encosta de serra. Nós temos uma encosta de serra em Sorocaba. E através de uma PPP, a região de Brigadeiro Tobias, em Aíba, com uma PPP bem organizada, nós podemos ter pousadas, restaurantes. Por quê? De onde vem gente? Pela Raposo Tavares. É uma estrada muito mais bonita para se ir de São Paulo para Sorocaba do que ela é cheia de curvas. Demora um pouco mais, mas a beleza natural da Raposo Tavares extrapola a Castelo Branco de longe. Então, chegando naquela cidade de Sorocaba, vindos de São Paulo, o grande fluxo de pessoas, e por que não turistas, nós vamos transformar aquela serra numa nova extrema, com pousadas e restaurantes, a melhor vista de Sorocaba. Então, se tem algumas ideias apenas, que dependem naturalmente do seu detalhamento, mas estão no nosso plano de governo. Cíntia, saiba e cobre. Eu vou trabalhar bastante nessa direção. Dr. Liviano Marcos de Pinheiros pergunta se as 10 medidas contra a corrupção sofreram alterações. Muitas, ele pergunta. Marcos, as 10 medidas contra a corrupção, na noite do dia 29 de novembro, elas sofreram destroçamento. Enquanto o avião que carregava a equipe da Chapecoense foi destroçado e o Brasil e o mundo choravam aquela tragédia, os deputados, na calada da madrugada, destroçaram as medidas. E elas foram totalmente desfiguradas naquela noite. Sobraram intactas 2 das 10 medidas, e é interessante que um dos deputados que sugeriu a criminalização de juízes e promotores, o deputado Weverton do Maranhão, que é processado por corrupção no Maranhão, né? Ele que sugeriu que juízes e promotores fossem criminalizados por abuso de autoridade. Depois disso, o assunto foi levado ao Supremo e o ministro Fux deu uma liminar, e aí esse assunto recomeçou, o ministro Fux determinou que as assinaturas fossem verificadas, e nesse momento, Marcos, o tema está sob análise do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Maia, e anda à velocidade de cágado, né? Então, o que nós temos é isso, as 10 medidas, elas precisam retomar a discussão, e, a meu ver, eu já conversei com o Deltan a respeito disso, nós precisamos estabelecer um processo de diálogo com as lideranças da Câmara e negociar a aprovação de um núcleo das medidas, 6 ou 7 das principais, para que nós tenhamos um avanço no combate à corrupção. É a minha visão, porque ou tudo ou nada, não chegaremos a lugar nenhum. Prefeito Crespo, o senhor tem maioria na Câmara lá em Sorocaba? Não sei se tenho, mas eu acredito que a política mais moderna não pressupõe isso. Mas veja, quando a gente fala de uma maioria que possa ser permanente, isso significa corrupção, isso que eu quero dizer. Tá? Se é para a gente avançar, tem que ser em todos os sentidos. O mandato legislativo tem que ser autônomo. Eu tenho que convencer todos os vereadores, seja de que partidos eles forem, de que o projeto que eu estou remetendo é bom para a sociedade. Se eu tiver bons argumentos, por que eu não posso convencer todos ou a maioria dos vereadores, que vai ser uma maioria diferente de uma outra votação? Essa história de que eu elegi, dos 20 vereadores de Sorocaba, elegi na minha aliança 16. Poderia responder para você, mas eu não considero verdade. Seria uma tentativa de tutela sobre o mandato legislativo. Eu elegi 16, mas eu não os tutelo. Eles já votaram a favor ou contra alguns projetos meus. Eu já ganhei, já perdi projetos na Câmara. Isto é natural. Isto chama-se cidadania e democracia. Cá entre nós, não digo que seja o caso de Sorocaba, alguns apoiamentos permanentes nesses anos passados vieram por conta de mensalão e troca de cargos, ou coisas piores, esquemas corruptos, tá? Estou aqui com o doutor Roberto, que é um prócer no combate à corrupção. Então, vamos deixar claro isso. Prefeito que tem Câmara na mão é porque está comprando e pagando com propina. Essa é a verdade. Esse programa, especialmente, tem que dizer isso. Então, eu não tenho maioria garantida porque sou um prefeito honesto.
Estou ganhando o apoio da Câmara na base dos argumentos. E se necessário for em alguma votação, eu levo o povo na Câmara para me ajudar na pressão de votação dos projetos. Prefeito Crespo, prefeito José Crespo da cidade de Sorocaba, é o final desta edição de Gente que Fala. O problema aqui é curto, precisava ter umas 5 horas de debate. Agradeço tua gentileza de deixar Sorocaba num momento crítico lá com a greve do transporte público. O senhor ficou sabendo que não havia a solução quando chegou aqui no Gente que Fala. Poderia ter voltado a Sorocaba, mas atendendo o convite do doutor Liviano, do Fausto Camunha, permaneceu aqui. Eu que agradeço o privilégio, não posso deixar de citar também o Fausto Camunha, um amigo pessoal que eu admiro há muitos anos, a Zenilda, você, Zancopé, com o seu carisma nesta apresentação. Eu ainda, embora ouvisse o nome, não tinha tido o privilégio de conhecer melhor o doutor Roberto Liviano, foi um privilégio. Estamos juntos, cada um na sua área, mas tentando passar esse país a limpo, como o Boris falava há tantos anos, mas não acontecia. Agora é a nossa vez, a sua também, que faça a sua parte, votando melhor, saindo às ruas quando achar que deve, porque é isso que imprime as coisas para frente. Doutor Liviano, não temos tempo para mais nada. Agradeço a tua gentileza e a iniciativa de ter organizado aqui o nosso Gente do MPD que Fala. Um grande abraço a todos que nos ouviram e nos viram nessa edição. Prazer em conhecer o prefeito Crespo, que continue com o mesmo vigor, com o mesmo compromisso, com a transparência, combate à corrupção, para fazer com que as coisas evoluam cada vez mais em Sorocaba. Um grande abraço também, Zancopé, Fausto, Zenilda, que possamos continuar juntos e trabalhando cada vez melhor. Flávia, não houve tempo de colocar a tua pergunta ao prefeito de Sorocaba sobre segurança. Final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.